Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Nós todos sabemos a importância da caridade no nosso crescimento espiritual. Quando buscamos ouvir e ajudar o próximo, estamos pondo em movimento o amor, estamos abandonando o nosso orgulho, o nosso egocentrismo, em prol de auxiliar um irmão, e ainda estamos caminhando cada vez mais para a nossa própria evolução espiritual. Hoje nós vamos falar, portanto, sobre a caridade. Mas antes de começarmos, nós vamos elevar juntos os nossos pensamentos, ouvindo uma psicofonia inédita na voz de Chico Xavier, que foi gravada em Pedro Leopoldo nos anos 50, e hoje ouviremos uma linda mensagem do Espírito Emmanuel. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira, e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados.
é a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Pedimos para que seja desligado. Quando escutes na estrada, alma querida e boa, a palavra que fira, recordando a pedrada que se atira quando alguém se conturba e amaldiçoa, coloca-te em lugar da pessoa acusada, e se na luz da fé que te inspira e sustém, nada possas fazer, não digas nada, nem censures ninguém. Pelos caminhos do cotidiano, quem se afeiçoa à queixa, a renitente, é igual a nós, um coração humano, às vezes enganado, outras vezes doente. Muita afeição que cai ou se arroja de todo no azedume infeliz, não sabe que remexe uma furna de lodo, nem pondera o que diz. Injúria, humilhação, sarcasmo, treva, na comunicação verbal que te procura, são canais de mais dor, quando a dor se subleva e cria delinquência, expiação, loucura. Ante as palavras rudes ou sombrias, considera também, por outro lado, de quanta compreensão precisarias se tivesses errado. Palavras de ferir, palavras de humilhar, mágoas de quem falhou, reclamações de alguém, violência, agressão, amargura, pesar, entrega tudo a Deus nas vibrações do bem. Nunca leves adiante a sombra que te prova. Lembra a lição do sol, sereno e superior, que abrindo cada dia em luz de vida nova, tudo cobre de amor. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15 é inteiramente dedicado à importância da caridade. O título já anuncia: fora da caridade não há salvação. É a principal virtude ensinada e exemplificada por Jesus. Fora da prática do amor e do perdão, não há felicidade possível, ou seja, o ser que não pensa no próximo e, portanto, pensa somente em si mesmo e nos seus interesses, nas suas opiniões, está, na verdade, caminhando contra o seu próprio crescimento espiritual e também contra a sua própria felicidade. De onde podemos concluir que, quando nos dedicamos a ajudar o próximo, não somente crescemos em altruísmo, em benevolência, como também criamos conexões de amor e fraternidade com aqueles que estamos ajudando, espalhando cada vez mais as vibrações de harmonia e de amor. No Livro dos Espíritos, a questão 886 diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E a explicação de Allan Kardec logo embaixo continua assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos.
A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. As explicações do texto continuam, mas agora nós gostaríamos de comentar aqui um exemplo incrível de caridade, pois trata-se de um médico bem-sucedido e que poderia se preocupar apenas em atender pacientes de sua clínica, que já teria bastante trabalho a fazer. Mas ele não se limitou a pensar somente naqueles pacientes que trazem um retorno financeiro. O Dr. Sanduk Huit é um oftalmologista do Nepal que restaurou a visão de mais de 120 mil pessoas pobres em toda a África e Ásia, proporcionando a cirurgia de catarata com preços muito baixos ou de graça e com a melhor qualidade. Em 1994, o Dr. Huit ajudou a fundar o Instituto Tilganga de Oftalmologia, que oferece tratamento gratuito para aqueles que não podem pagar, e também fabrica lentes intraoculares de alta qualidade por um custo extremamente baixo, e com isso ele tornou as cirurgias de catarata acessíveis para uma população mais pobre. O Dr. Huit recebeu o prestigioso prêmio Ramon Magsaysay pela paz e o entendimento internacional, que é considerado uma espécie de prêmio Nobel asiático, justamente por ter colocado o Nepal na vanguarda de procedimentos seguros, eficazes e econômicos para a cirurgia da catarata. Em 2018, ele ganhou o Padma Shri, um prêmio importante concedido pelo governo da Índia por todo o seu esforço e dedicação ao longo dos anos para reduzir o custo da cirurgia de catarata e também por fornecer as suas lentes cirúrgicas de qualidade e com baixíssimo custo para mais de 30 países. Sem dúvida, o exemplo de um homem que, ao invés de pensar apenas em enriquecer na sua profissão de médico, buscou, antes de tudo, ser útil, devolver a alegria da visão para aqueles que a haviam perdido, sem pensar num retorno para si mesmo. E, para finalizar, falando da caridade, vamos voltar ao capítulo 15 do Evangelho, no item 3, que vemos o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. E depois ele diz o seguinte sobre Jesus Cristo: humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio como exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho. Olá, queridos amigos, queridas amigas. O tema que eu gostaria de refletir com vocês hoje é caridade. A caridade no estrito senso, ou seja, a prática de repartirmos o que temos com quem precisa. A máxima do Evangelho segundo o Espiritismo
fora da caridade não há salvação, inspira as casas espíritas a incentivar os seus frequentadores à prática da caridade. Para tanto, é comum que essas instituições sejam responsáveis por diversas atividades na área de assistência e desenvolvimento social, voltadas à população menos favorecida. E isto tem uma razão de ser, tendo em vista que quando nos propomos a ser caridosos, somos levados a internalizar sentimentos como empatia, que é se colocar no lugar do outro, de piedade e benevolência. Em suma, é uma grande oportunidade de praticarmos o amor pelo nosso semelhante. Parece simples, né? Mas porque nem sempre é tão fácil, não é raro acharmos que não estamos em condições de ajudar alguém. Afinal, sobrando, creio que a maioria de nós não tem. Entretanto, o objetivo não é este. Lembram-se da parábola do óbolo da viúva? O espírito Neio Lúcio, no livro Alvorada Cristã, conta a seguinte historinha intitulada O Ricaço Distraído. Lembrando, este livro é psicografado pelo nosso Chico Xavier. Bom, a história conta mais ou menos assim. Existiu certa vez um homem muito devoto que chegou ao céu e perguntou ao anjo que o recebeu: mensageiro divino, que devo fazer para vir morar em definitivo ao lado de Jesus? O anjo respondeu: faze o bem e volta mais tarde. Mas, retrucou o homem, posso te pedir os recursos necessários para tal missão? Pede, respondeu o missionário. O homem então disse: eu quero dinheiro, muito dinheiro para socorrer o meu próximo. O missionário estranhou e falou: nem sempre o ouro é auxiliar suficiente para isto. Penso, contudo, meu santo amigo, que sem o ouro é muito difícil praticar a caridade. E não tem medo das tentações do caminho? Perguntou o anjo. Não, respondeu o homem. E o anjo falou finalmente: terá o que pede, mas não se esqueça de que o tesouro de cada homem permanece onde tem o coração, porque toda alma reside onde coloca o pensamento. E acrescentou: a lei determina que seremos escravos dos excessos a que nos entregarmos. E assim o nosso homem, prometendo exercer a caridade e servir extensamente, retornou à terra. Os anjos da prosperidade começaram então a ajudá-lo, e lhe foi dado muito. No início, fartura de comida, roupas, depois propriedades, terras, fazendas, rebanhos. E o homem nunca achava que estava em condições de doar seja um prato de comida a um faminto. Não cedia nada a ninguém e sempre alegava a falta de recursos para isto, declarando-se sem condições para auxiliar os necessitados e esperava sempre mais a fim de repartir algum pão com eles. E o nosso amigo, de homem alegre e espontâneo, passou a ser desconfiado, carrancudo, arredio, sempre com receio de amigos e inimigos. Escondia grandes somas em uma caixa forte. Envelheceu e morreu. Quando acordou do outro lado da vida, já em espírito, ficou horrorizado ao se ver dentro da caixa forte, no meio de ouro, prata e muitas cédulas e títulos bancários. Passado algum tempo, teve fome e frio, que não podiam ser aliviados nem com o dinheiro, nem com o ouro e outras riquezas depositadas naquele local. Lembrou-se do anjo e rogou a sua presença. O mensageiro divino desceu até ele e disse: é muito tarde para súplicas, está sufocado pela corrente de facilidades materiais que o Senhor lhe confiou, porque a fizeste rolar somente em torno de si,
sem qualquer benefício aos irmãos em luta e experiência. O homem, em desespero, perguntou: e o que eu preciso fazer para retomar a paz e ganhar o paraíso? O anjo pensou e respondeu: espalha com proveito as moedas que juntou. Desfaze-te da terra vasta, entrega à circulação todo o tesouro que Deus te confiou e depois retorne a mim para retomarmos o entendimento feito há 60 anos. Porém, quando o homem percebeu que já não dispunha do corpo de carne para o que propunha o anjo, começou a gritar e a blasfemar, como se o inferno estivesse morando em sua própria consciência. Nós sabemos que esse homem, certamente devido à bondade divina, terá a oportunidade de uma nova reencarnação, na qual será forçado a fazer enormes sacrifícios para ganhar o mínimo necessário para a sua sobrevivência, dando assim valor a cada centavo e aprender o valor de dar e receber. Para finalizar, eu repito aqui a advertência que o anjo fez ao homem diante do seu pedido antes que ele viesse à Terra. Terá o que pede, mas não se esqueça de que o tesouro de cada homem permanece onde ele tem o coração, porque toda alma reside onde coloca o pensamento. Pensemos nisso até o próximo programa. E agora nós vamos ouvir Maida. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre a metempsicose. O que é metempsicose? O espírito Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, no capítulo 3, Psicografia de Divaldo Franco, define como sendo a teoria mediante a qual os espíritos que se não houveram com equidade e nobreza na terra, a ela retornam, renascidos como animais inferiores. No capítulo 8, continua Joana de Ângeles. Não obstante oferecessem os egípcios uma concepção especial, através do que consideravam a metempsicose, ou reencarnação do espírito humano em forma animal, subentende-se que tal concepção era consequência de errônea interpretação do fenômeno da zoantropia. Zoantropia é o fenômeno decorrente da perturbação espiritual em que muitos espíritos infelizes se apresentavam nos cultos, traduzindo, enquanto na erraticidade, as punições que experimentavam por deformação do uso das funções orgânicas e psicológicas, engendrando autossuplícios apenas transitórios. O elo de ligação entre o espírito e a matéria é o perispírito. Mas o que é o perispírito? É o laço energético que une o espírito à matéria. O perispírito foi, é e será modelado pelos nossos pensamentos de acordo com os nossos débitos e faltas ou créditos, frente às leis de Deus, nas vidas passadas, na atual e nas futuras. A zoantropia ocorre porque, ao estarmos altamente comprometidos e envergonhados, tentamos então nos esconder em outra forma pela qual já transitamos no passado longínquo no reino animal e que está nos arquivos do subconsciente. Allan Kardec, na Revista Espírita de novembro de 1858, diz: o estudo da reencarnação não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras, filósofo e matemático grego, que viveu nos anos de 570 a 495 a.C. A doutrina espírita não é uma invenção moderna. O espiritismo é uma lei da natureza que existiu desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por provar que dele se encontram traços na mais alta antiguidade.
Pitágoras não foi o autor do sistema de metempsicose. Ele a auriu dos filósofos indianos e egípcios, onde já existia desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, pois, uma crença vulgar, admitida pelos homens mais eminentes. Por qual caminho esta crença lhes veio à mente? Pela revelação ou pela intuição? E continua Allan Kardec. Não o sabemos, mas qualquer que seja uma ideia, não atravessa as idades e não aceita por inteligências de elite sem ter um lado sério. A antiguidade dessa doutrina é, pois, antes uma prova do que uma objeção. Entretanto, como se sabe igualmente, entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação, existe uma grande diferença que os espíritos rejeitam de maneira mais absoluta. Metempsicose, a alma transmigra do homem para os animais e vice-versa. Reencarnação, a alma no estágio evolutivo que nos encontramos, reino nominal, renasce sempre em outros corpos humanos. A questão 118 do Livro dos Espíritos menciona que o espírito pode permanecer estacionário na faixa evolutiva que se encontra, porém não retrograda nunca. Vamos pensar sobre isso? Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui. Mandem para nós os seus comentários, as suas dúvidas e mesmo sugestões de temas que vocês queiram ouvir. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana.